E aí, moçada? Hoje iremos falar sobre sistema articular. Confira após a vinheta. Vamos começar aí a aula do sistema articular, que é um sistema muito importante na qual a função da articulação é conseguir a união entre duas estruturas ósseas, né? Então, a articulação é justamente a estrutura anatômica que acaba unindo dois ossos ou mais. Ou mais porque pode ter articulações que são articulações simples ou articulações compostas. Articulações compostas são formadas por mais ossos, no caso aí o fêmur, a tíbia e a patela, é um exemplo, né, que a articulação do joelho é uma articulação composta. Apesar que nessas aulas iremos estudar o joelho, somente a função da articulação no tipo gíngleo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema articular, de como ele é dividido, porque a função da articulação é permitir movimento, né? E graças à articulação nós produzimos movimento. Como é formada a articulação e como é a fisiologia articular, iremos ver mais para frente. Mas vamos falar aí os tipos de articulação, que nós temos basicamente 3 tipos e que podemos assegurar que esses tipos estão relacionados com a mobilidade da articulação. Bom, mais uma vez, falando que o sistema articular, a função é permitir certo movimento, mas isso contradiz o tipo da primeira articulação, que é a articulação fibrosa, que é a articulação cuja função é estabilizar. Então, esse tipo de articulação, ela faz uma função de estabilizar e não permitir o movimento. Quer dizer, é um tipo de articulação que não permite o movimento. Então, é uma articulação que impede o movimento. Então, ela faz o papel de não permitir. Não permite o movimento. Por que será que ela não pede? Por que será que ela está impedindo o movimento? Porque são articulações que não seriam interessantes ter movimento. Por exemplo, a articulação fibrosa do tipo sutura, você encontra no crânio, né? Se você lembrar que o crânio aí, no osso interparietais, entre parietal e frontal, é um exemplo. Então, são os ossos do crânio. Ele tem exemplos dessa articulação. Os ossos da una e do rádio, né? A articulação da una e do rádio, articulações da tíbia e da fíbula, nós encontramos também um tipo de articulações no tipo sindesmose, que é uma articulação da fíbula, na porção distal principalmente, e com os ossos da tíbia. E a gonfose é um tipo de articulação que você encontra aí nos alvéolos dos dentes, de acordo com o próximo desenho que os senhores irão ver. Então, nós temos aqui também a cartilaginosa, que é o segundo tipo de articulação, que é uma articulação que permite singelos movimentos, na qual você não consegue perceber o movimento. Eu dei um exemplo na sala sobre a síntese púbica, mas, em regra, é uma articulação que tem pouco movimento. Pouco movimento. Nós encontramos esse tipo de articulação na síntese púbica, nós encontramos essa articulação entre o externo e as costelas. Então, nós temos aqui entre o externo e costela. Nós encontramos essa articulação na síntese púbica, né? No osso do quadril, você vai poder ver.
E também encontramos uma articulação, geralmente em forma de cartilagem hialina, por exemplo. E essa articulação de cartilagem hialina, ela é presente na moleira, né? Nas crianças, nos bebês aí, 1 semana de vida. Nós vemos essa parte aí mole. Por quê? Para que o sistema nervoso consiga crescer. Então, nós encontramos também na cartilagem cricoide, na região aí da tua garganta, na tireoide. Então, um exemplo de cartilagem hialina. O pomo de Adão, vulgarmente chamado pomo de Adão, que é uma cartilagem cricoide, é um exemplo de cartilagem hialina. Então, essa cartilagem cricoide é um exemplo de cartilagem hialina. E as sinoviais, que é a bola da vez, que é objeto de estudo, que são 6 tipos de articulações, que são articulações que permitem o movimento, que estão unindo 2 ossos, na qual vocês poderão conferir as amplitudes, porque elas possuem amplitudes. Ou seja, são movimentos avaliados de forma quantitativa, em graus, na qual vocês poderão ver em diferentes planos de movimento. E quais são os 6 tipos de articulações sinoviais? Aliás, iremos falar na próxima aula sobre articulações sinoviais e por que ela chama articulação sinovial. Nós temos as articulações sinoviais de acordo com o formato, na qual nós temos a articulação plana. Nós temos a articulação esferoide, muito bem representada pelos ossos do teu braço, entre o húmero e a escápula, e entre o quadril e o osso do fêmur, por exemplo. A articulação tipo gínglamo, teu joelho e cotovelo é um exemplo. A articulação do tipo tróclea, a articulação radioulnar. A articulação celar, formada pelos ossos do carpo e pelo metacarpo do teu polegar. E a articulação condilar, muito bem representado pela articulação do teu pulso, formado pela articulação cárpica e pelo osso rádio. Então, são articulações que vocês poderão ver nos desenhos a seguir. Não deixe de assistir a próxima aula, a aula 2. Falaremos um pouco mais sobre articulações. Até mais.